Prosa do Dia. Hoje nós estamos recebendo no seu Paracatu Rural Tiago de Deus. Ele é secretário municipal de educação do município de Paracatu, trazendo aqui hoje informações a respeito do que está sendo feito, né, nesses quase 3 anos aí de mandato do governo Igor Santos, aonde a gente está trabalhando com uma dificuldade um pouco maior do que outros governos anteriores, não só daqui de Paracatu, mas do Brasil inteiro, tiveram que enfrentar. O Tiago de Deus, ele é secretário de Educação, a gente vai conversar aqui por alguns minutos sobre esse desafio da educação no campo, que Paracatu Rural, que em Paracatu tem uma peculiaridade maior na zona rural, não é isso? Bom dia, Tiago, bem-vindo ao Paracatu Rural, ao vivo dessa vez agora. Muito bom dia, França, bom dia, ouvintes. É uma honra enorme estar aqui no Paracatu Rural e fazer ecoar aí as nossas ideias relacionadas à educação, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, chegando a cada propriedade, a cada ouvinte aí com muito carinho. Tiago, a educação no campo, ela tem desafios maiores que a educação na zona urbana, né? A gente vem aí de uma pandemia onde os alunos passaram 2 anos talvez estudando em casa, né? Porque aí muitos burlavam, dormiam durante a aula. Realmente é uma coisa assim chata. Eu não dou conta de estudar na frente de um computador, assistindo a aula assim. Imagino como que foi o sofrimento desses alunos que enfrentaram durante 2 anos um processo necessário para a época, né? Sim, no caso de Paracatu, especificamente para nós, é um município com uma extensão bastante grande. Dentre os municípios mineiros, estamos entre os 3 maiores. E essa distância física também é um dificultador. O acesso a tecnologias é um outro fator que interfere. Então, durante a pandemia, obviamente, nós tivemos impactos negativos nesse cenário. Os profissionais de educação trabalharam durante esse tempo de casa, propondo atividades, direcionando o processo de ensino-aprendizagem da maneira que dava. Sim. Mas não foi, obviamente, aquilo que a gente consegue entregar dentro das unidades escolares. Então, esse impacto chegou e hoje um dos nossos trabalhos, e realmente é um desafio grande, é tentar romper esses obstáculos que ficaram, que a pandemia, para além de mostrar algumas deficiências da educação como um todo, sim, num processo histórico, também trouxe novos obstáculos que a gente tem tentado enfrentar agora. A cultura do ficar em casa, que os próprios alunos absorveram, ela permanece depois de um tempo, se a gente não faz um trabalho com essas crianças. E a gente tem tentado levantar, por exemplo, questionamentos junto aos nossos alunos. Semana passada eu estava numa escola da zona rural e a pergunta para os alunos foram: o que a escola precisa ter para que vocês queiram estar mais tempo na escola e menos tempo em casa, para a gente dar conta de expandir o processo de ensino-aprendizagem? Porque essa diferença entre zona urbana e zona rural, no nosso trabalho, a gente precisa acabar com ela, porque realmente existe, até pelo distanciamento físico, o deslocamento diário. Uma criança na zona rural passa mais tempo para chegar até a escola no transporte escolar do que a criança que mora na cidade. Sim. Então isso já é um ponto de diferença significativo que a gente precisa trabalhar. Então as crianças, elas estão levantando as demandas, importante deixar claro. Bacana. E agora, daqui 3 semanas, eu volto na escola para a gente poder sentar, bater um papo. Todo o Fundo 2 vai apresentar aquilo que eles querem que a escola tenha, para que eles queiram passar mais tempo lá. Entendi. E aí, no dia mesmo, eu já brinquei. Tem coisas que vocês vão falar que não tem jeito. Tiagão, eu quero uma cama na sala de aula para eu dormir. Não pode, não tem jeito. Então, foi um papo muito legal, assim, foi um momento muito, muito bom de estar com as crianças. Eu fui fazer referência, inclusive, nessa visita aos 75 anos da Escola Arquimedes. Então, assim, foi um momento muito bom e o retorno com os alunos é sempre muito bom. Além desses desafios que a gente sabe que existem, tem outras dificuldades, como, por exemplo, na temporada de chuva, a dificuldade que há no transporte como um todo, e os ônibus escolares
tem uma dificuldade também de levar o aluno da casa dele, da região dele, até a escola. O que o município pensou e está experimentando nesse ano 2023? Bom, foi um ano passado, um ano de muitos estudos. Ao longo de 2022, nós fizemos vários diagnósticos, rodando essas escolas todas, nas 39 unidades que nós temos, sendo que 11 são de zona rural. Nós fizemos esse movimento para poder ver aquilo que a gente poderia implantar que traria resultados eficientes. Eu fico, inclusive, aqui tentado a falar que a minha primeira visita na escola, em escolas de zona rural da minha vida, foi enquanto secretário no Pedro Silva Neiva, na região do Jambreiro. Foi uma visita muito boa. E lá eu tive com os professores, com os alunos, com a equipe da direção, e já desde essa primeira visita, que foi em 2021, logo que a gente retornou às atividades presenciais, várias demandas foram colocadas, e uma delas, que muito importante a gente avaliou no ano passado, foi a questão do calendário escolar para a zona rural ser diferenciado, principalmente pensando no período de chuvas. Porque uma coisa que a gente tem dito, França, é tudo que a gente tem feito para a educação, formação com os nossos profissionais, infraestrutura das escolas, que a gente precisa continuar melhorando cada vez mais, ainda é uma demanda bastante importante. Tudo isso que a gente tem feito só faz sentido no final se a criança está na escola. Sim. Se a criança falta por qualquer motivo que seja, e que seja por conta das chuvas, do transporte que não consegue chegar, a gente não consegue levar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Então, um calendário específico para a zona rural era mais que necessário, e a gente conseguiu alinhar isso junto à Superintendência de Ensino, que é a Superintendência Estadual, que a zona rural precisava de uma atenção especial para o calendário, e que aquele período ali, principalmente entre os meses de novembro e dezembro, tendo aula, a gente teria dificuldade de levar a criança, porque chove, é natural que seja mais difícil. Sim. Durante a chuva é difícil a manutenção das estradas, mesmo que ela esteja toda assim certinha antes do período de chuva começar. Quando começa, a gente sabe que o impacto chega. Então, o calendário específico para a zona rural foi um ganho muito grande. A gente respeita os dias letivos, a divisão nos 2 semestres, mas consegue, com sábados letivos, com atividades durante um período do recesso no meio do ano, lá de julho, fazer com que as aulas acabem mais cedo e não prejudique os alunos na escola durante o período mais crítico ali entre novembro e dezembro. Então a gente estudou a questão do índice pluviométrico para entender se seria melhor começar mais tarde ou terminar mais cedo. E a gente percebeu que o melhor é terminar mais cedo, que a gente garante aí melhor participação dos alunos. Legal. Outras ações também estão sendo realizadas na zona rural no que se refere à estrutura. As escolas estão passando por reformas, estão algumas já prontas, já reformadas. Como é que está essa questão da estrutura física das escolas da zona rural? França, a gente já faz uma entrega agora, nessa sexta-feira, dia 31, às 9 da manhã, na Escola Municipal Raimundo José Santana. Lá nós tivemos um ano passado de reforma, a escola ficou linda, de verdade, na região do João Gomes. Uma escola que tinha um distanciamento da possibilidade de existir, continua existindo. Então nós resgatamos essa condição, trabalhamos uma reforma, estruturamos a escola conta com sala de cinema, que é uma coisa que a gente tem proposto para as escolas. Legal. Vai chegar um laboratório de informática agora, os computadores estão sendo adquiridos para a gente poder estruturar. Então a escola tem uma nova condição de ação. Entrega da escola dia 31, já está funcionando. Uma escola outra da zona rural que está passando por uma grande reforma é o José Palma, na região de Santa Bárbara. Uma reforma de mais de R$1 milhão pelo tamanho da escola, pela estrutura da escola. É uma escola que atende aí aproximadamente 300 alunos todos os anos. É uma escola muito grande. Dentro do cenário da zona rural, das nossas escolas, é a maior. Então é uma escola que está passando por uma reestruturação muito grande para levar a dignidade, para poder trazer para os alunos uma condição de educação ainda melhor. Uma condição de refeitório, também uma escola com sala de cinema, também uma escola com laboratório de informática, uma biblioteca estruturada, salas de aula que são amplas, que são arejadas. Tudo isso é pensar que os nossos alunos de zona rural, eles precisam ter
tanto quanto o aluno de zona urbana, conforto, dignidade, para poder estudar e, obviamente, para a gente poder melhorar os nossos indicadores, que é uma preocupação do município, que é buscar a melhoria da qualidade do ensino e trazer esse aluno com mais aprendizado dentro da sua vida escolar no fundamental. Entendi. Vamos a um rápido intervalo. Paracatu Rural, volta já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Prosa do dia. Hoje no Paracatu Rural a gente está conversando sobre algo importantíssimo na vida do produtor rural, que é a educação. No bloco anterior, o secretário municipal de educação, Tiago de Deus, professor Tiagão, ele é conhecido aqui como professor Tiagão. Pois é, gente, e ele estava falando aqui com a gente aqui das reformas, enfim, da questão estrutural das escolas, mas tem um ponto muito importante também, que a gente já iniciou a conversa passada no bloco anterior sobre a questão do deslocamento dos alunos. Professor Tiago, como é que está a frota de transporte escolar na zona rural? Hoje o transporte é também, França, um dos grandes desafios. A gente renovar essa frota se faz cada vez mais necessário. Então, o nosso trabalho tem sido buscar meios para que essa renovação aconteça. E aí nós temos os treinamentos. O nosso diretor de transporte, ele tem um contato muito grande com a equipe do transporte escolar de uma maneira geral. Nós estamos para receber do estado 2 ônibus que vão compor a nossa frota. Então, a busca por renovação, ela se faz contínua. Certo. Esses ônibus são prioritariamente para a zona rural, preparados para o deslocamento na zona rural. E no ano passado nós demos início a um processo de georreferenciamento de todas as rotas. O georreferenciamento, ele vai nos ajudar no que nós estamos fazendo esse ano, que é a reestruturação dessas rotas para melhor eficiência. Nesse sentido, o nosso aluno, ele pode acordar um pouquinho mais tarde, gastar menos tempo no deslocamento até a escola. Assim a gente ganha qualidade, porque o aluno não chega na escola com sono. E a gente sabe que essa é uma demanda, é um problema que é historicamente vivido pelos alunos da zona rural. Então esse trabalho de georreferenciamento, de levantamento das rotas e de trabalho de reestruturação, ele tem acontecido, mas nós temos o terceiro maior município. Dentro de extensão territorial, nós rodamos diariamente 17 mil quilômetros aproximadamente, pensando na educação. É de longe a Secretaria de Trabalho do nosso município que tem a maior operação de logística, porque além dos nossos alunos que são deslocados, nós também temos alimentos, produto de limpeza, que a nossa equipe de logística leva até as escolas da zona rural semanalmente. Porque chega tudo fresquinho. Então, uma merenda que se preze, ela precisa ter a verdura, a fruta toda fresquinha. Então, toda semana vai. Então, a gente tem pensado e organizado as rotas para a gente conseguir atender com mais qualidade. Não é do dia para a noite, é um trabalho bastante extensivo, mas que a gente tem feito dia após dia e já temos colhido resultados. Aos pouquinhos a gente expande isso para atender esses bons resultados em 100% das nossas rotas. Maravilha. A tecnologia, ela foi muito bem explorada na pandemia, né? A utilização de computadores, internet. E esse processo em sala de aula, ele continua, está sendo ampliado? Como é que está acontecendo? Ô, França, essa é uma demanda que é infinita. Nunca mais nós vamos parar, ou nós podemos parar de expandir a condição de tecnologia para as escolas. Os nossos alunos, a nossa condição de formação, ela precisa garantir o acesso à tecnologia, porque dificilmente no mercado de trabalho esses alunos vão estar alheios à tecnologia. Nós estamos aqui envolto no estúdio com um aparato tecnológico gigantesco.
Eu fico pensando, porque isso aconteceu comigo, como professor Tiagão, né? Quando nós tivemos lá no dia 17 de março de 2020, o anúncio do distanciamento social por conta da pandemia, o início da quarentena, assim muitos chamam, nós nos vimos enquanto formadores de saberes, de conhecimento, numa demanda gigantesca. Durante a minha faculdade, em nenhum momento eu aprendi a dar aula para a câmera. E eu preciso... o professor, ele faz o que faz porque ele tem interação com pessoas. Então, para nós foi muito importante. A gente viu a falta que fez. Então, como responsabilidade, enquanto gestores, formadores na educação, da área pedagógica, nós não podemos mais distanciar os nossos alunos do acesso. Então, a Secretaria de Educação e Tecnologia, tanto é que nós, assim que cheguei lá em setembro de 2021, começamos a trabalhar para que a educação fosse para além da educação e também fosse tecnologia. Nós começamos a trabalhar isso para conseguir levar com um pouco mais de atenção a tecnologia e a internet para as escolas. Nós, junto com o Sebrae e a Secretaria de Agropecuária, estaremos juntos numa feira em que vai estar em exposição uma tecnologia de internet via satélite, a Starlink. Então, eu tenho buscado essa solução, porque é um gargalo a internet na zona rural. Sim. E que não pode ser, porque os alunos de lá, os professores de lá, também precisam desse acesso. Então, essa semana, nós teremos aí novidades em relação à internet também para a zona rural. Bacana. Tiagão, além da utilização da tecnologia, é necessário também quem está ali na zona rural, que vai estar, por exemplo, na escola técnica agrícola, vai estar exercendo a prática, ou seja, botando a mão na terra, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de novo aqui o intervalo e depois do intervalo a gente fala mais sobre essa questão e o que está sendo investido para que esses alunos possam ter essa prática vivida no seu período escolar e assim, quando sair da escola, já estarem preparados para iniciar a sua carreira, caso queiram, na área agrícola. Gente, é rapidinho. Prosa do dia. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. Hoje no seu programa a gente está tendo aula, é bacana, né? A gente está brincando aqui, é porque nós estamos ao vivo aqui hoje com o professor Tiagão, que é secretário municipal de educação aqui de Paracatu, Tiago de Deus. Tiago, educação no campo. Paracatu, a gente está aí já com a experiência da escola agrícola, né? Da escola técnica agrícola, que acontece enquanto o aluno está fazendo o primeiro ano e também uma parte do segundo ano do ensino médio. O antigo segundo grau da minha época. Eu ainda tenho que pensar mesmo 2-3 vezes para poder falar ensino médio, porque eu sou ainda da época do segundo grau. Isso é algo importantíssimo, porque o aluno, quando ele terminar o segundo grau, que é o ensino médio, o terceiro ano, ele já vai ter capacidade de trabalhar na atividade. Como é que está acontecendo isso aqui em Paracatu? Conta um pouquinho pra gente. Francis, essa é uma história muito, muito legal, assim. Assim que cheguei, pouco tempo depois de eu ter assumido a pasta, nós tivemos aqui a Agro Paracatu, a primeira edição lá em 2021, onde foi assinado, junto com a Superintendência de Ensino, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, na época só Educação, ainda não era Educação e Tecnologia, a cooperação para que a Escola Técnica Agrícola acontecesse. Então isso foi em 2021. No ano passado nós demos início à Escola Técnica Agrícola como segundo endereço do Delano, Escola Estadual Delano, na nossa Escola Municipal José Simões. Então, uma parceria mesmo para que esse projeto fosse adiante. E nesse último ano nós demos início à obra da estrutura própria da Escola Técnica Agrícola, lá na região de São Cristóvão, que vai receber esses alunos com laboratórios, com aulas práticas, para além do ensino médio, concomitante com a parte técnica, realmente o ensino médio acontece. Então é um ensino integral,
dentro dessa condição de ampliar o trabalho, o conhecimento dos jovens, nesse caso do ensino médio, sai do ensino fundamental direto para a escola, para que eles possam aplicar no próprio campo. Então, assim, quando eu cheguei, eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, porque nós entendemos a necessidade para aumentar a capacidade de produção, para desenvolver uma produção intensiva, melhorando a condição de rendimento, que técnicas, ferramentas, tecnologia, capital de conhecimento mesmo precisa ser agregado. Então, nós estamos trabalhando para proporcionar isso para os nossos alunos dentro dos módulos do curso da Escola Técnica Agrícola, para eles poderem melhorar a condição de vida em primeira instância, lógico, e aumentando a produção, trazer mais alimento para a cidade, melhorar essa nossa relação com o que nós consumimos diariamente, que vem do campo diretamente. Professor Tiago, antes desse governo, no governo anterior, foi conversado com a comunidade do São Cristóvão e outra comunidade vizinha, eu não me lembro o nome aqui nesse momento, para a implantação do sistema de alternância de ensino técnico agrícola, que é o conhecido Escola Família Agrícola. E é algo que já tem sido trabalhado, eu acredito, Paracatu Rural vai completar 8 anos, mas deve ter em torno de 5 a 6 anos, que inclusive existe uma associação, da qual eu conversei inclusive com o Kleber, que a gente ouviu a entrevista no início desse programa de hoje, e é algo que vem sido desejado pela comunidade. O que seria isso? O aluno passa 15 dias no campo, intensivamente estudando a parte prática da agropecuária, e depois passa 15 dias em casa estudando também, juntamente com a sua família, aplicando aquilo ali. É algo que existe, inclusive em Natalândia, cidade vizinha Paracatu, existe uma escola família agrícola e que tem dado certo, que tem saído dessa atividade, dessa escola, profissionais já que estão trabalhando e alguns, inclusive, se eu não me engano, até lecionando. Como que está essa conversa com a comunidade a respeito da Escola Família Agrícola para ser implantada em Paracatu? Ontem mesmo, Francis, nós tivemos uma reunião que o próprio Kleber estava presente, junto com o secretário de Agropecuária, os diretores das escolas estadual e municipal, que hoje interagem para que o projeto aconteça dentro da Escola Técnica Agrícola. A organização, a estrutura para que a Escola Família Agrícola aconteça é algo que nós não conseguimos num primeiro momento dentro da realidade da Escola Técnica Agrícola, por conta da estrutura realmente demandar um espaço para alojamento. Certo. Então essa estrutura é algo que agora, dentro do próximo ano de 2024, a gente não consegue entregar. Esse trabalho, e Natalândia realmente é uma referência muito boa na pedagogia da alternância. É importante destacar que esse modelo da Escola Família Agrícola é um modelo francês muito difundido pelo mundo oficialmente. E a França é, dentro da Europa, um país que tem uma capacidade de produção muito grande e que aposta muito nessas metodologias de vivência e imersão no campo para que a produção aconteça em maior escala. Mas mesmo não condicionando num primeiro momento essa Escola Família Agrícola, nós também queremos propor para os nossos alunos dentro da Escola Técnica Agrícola essa imersão, fazendo com que esses alunos tenham condições de levar para as propriedades deles mesmos a condição de produção mais ampliada, o conhecimento técnico, a condição de, com ferramentas que eles vão ter contato, com tecnologias que eles vão ter contato nos laboratórios, dentro da estrutura da escola, melhorar a capacidade de produção. Entendi. Então, são passos a serem encaminhados, mas num primeiro momento, obrigatoriamente, a gente não consegue, dentro do escopo que realmente a comunidade já apresentou em outros momentos, nós já conversamos, o Kleber realmente é um expoente lá da associação e que, aos pouquinhos, a gente tem conseguido dar passos para a concretização da Escola Técnica Agrícola, pelo que eu sei é uma demanda antiga também, e assim que nós chegamos, trabalhamos juntos, lembrando, a primeira edição da Agro Paracatu trouxe o diálogo em cima desse trabalho e muito rapidamente a gente colocou o curso para funcionar já no ano seguinte, né? A primeira Agro Paracatu 2021, 2022 a gente iniciou. Então, o foco primeiro na infraestrutura da Escola Técnica Agrícola acaba sendo o maior direcionamento nesse momento. A Prefeitura tem viabilizado essa estrutura e o Estado entra com toda a parte pedagógica. Ou seja, a Escola Família Agrícola ainda não é descartada, mas pelo contrário, ainda continua sendo pensada
e planejada para que venha a possibilidade de acontecer. A gente, por conta da estrutura, principalmente. Exato. E outra, assim, o Estado ele aplica a programação de ensino técnico de acordo com aquilo que vem da própria Secretaria Estadual de Ensino. Então, nela não contempla essa condição ainda de família agrícola, não vem esse trabalho. Então, a gente precisa garantir que o curso aconteça na zona rural, faz ainda mais sentido. Sim. Que é importante a gente destacar, a gente tem falado isso para os nossos alunos. O aluno de zona rural, ele precisa, se ele quiser continuar no campo, ter estrutura para fazer isso. Mas se caso ele quiser partir para outras áreas, também tem estrutura para fazer isso. A Escola Técnica Agrícola tem essa perspectiva, trabalhar ele para o campo, mas se ele não quiser estar no campo, trabalhar ele também para funções que ele possa desempenhar fora dele. Tiago, prosa muito boa, mas infelizmente nosso tempo já esgotou. Deixa aí o seu bom dia, o seu recadinho final aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação desde já. Eu fico muito feliz de estar aqui, como eu já tinha dito no início, e de falar da educação do campo, que tem sido uma das frentes de trabalho mais fortes dentro desse trabalho de reestruturação, de pensar a educação pós-pandemia. É um momento realmente que a gente tem gastado tempo para reestruturar e agradeço a compreensão e o apoio da comunidade escolar. Os pais, quem está nos ouvindo, a educação é o único caminho que nós temos para melhorar as condições de vida das pessoas. Com a educação a gente consegue propor que as crianças de hoje escolham os seus futuros daqui a algum tempo. Se a gente não conseguir entregar a educação, alguém vai escolher o futuro para elas, que não elas mesmas. Então, esse apoio, esse trabalho, eu agradeço o espaço aqui no Paracatu Rural, porque, obviamente, é uma forma de levar informação com qualidade e que a gente está à disposição sempre. A Secretaria de Educação e Tecnologia está lá para poder tirar dúvidas, para poder servir a comunidade de uma maneira geral. Então, obrigado, Francis. Um ótimo dia para todos. Bom dia, Tiago. Deixo aqui o compromisso do Paracatu Rural em estar sempre com os microfones ligados para a educação da zona rural do município. Então, qualquer novidade que você tiver, se não tiver jeito de você vir aqui ou eu ir até você, tem o WhatsApp, manda um áudio. Francis, tem novidade aí para os nossos alunos da zona rural, a gente vai estar aqui pronto para poder receber e retransmitir isso aí através do rádio. Obrigado, bom dia. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Agora eu quero te fazer um convite especial. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem 3 formas. A primeira delas, seguindo as nossas redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. Também você pode acompanhar as notícias no nosso site, paracaturural.com. Pode colocar como sua página inicial ou também pode cadastrar o seu e-mail. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o Paracatu Rural nas suas publicações, comente os nossos vídeos, posts e áudios. Por fim, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente passa para você o Pix, tá bom? Ou seja um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, no nosso programa, no nosso site ou nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com o Paracatu Rural para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agro brasileiro e internacional. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.